Trabalhei no caso, um caso também emblemático, foi o caso da morte do jornalista Tim Lopes, né? Foi uma morte que eu chefiava a 22ª Delegacia, o GIC, que é o Grupo de Investigação Complementar da 22ª Delegacia, e dia depois entra um advogado com um cidadão na delegacia fazendo um registro de desaparecimento de um repórter. E ele viemos a saber que o repórter era o jornalista Tim Lopes, que havia desaparecido depois de fazer uma filmagem na Vila Cruzeiro, que é uma favela do Complexo do Alemão ali. E imediatamente, eu até costumo dizer que 11 horas esse repórter, esse motorista fez essa comunicação, meio-dia e 47 a gente já estava no alto da favela, fazendo os primeiros levantamentos de que um repórter havia sido preso pelo tráfico, havia sido torturado, morto e carbonizado. E essa investigação, a Rede Globo se pronunciava, esse repórter era repórter da Rede Globo, se pronunciava imediatamente sob a alegação de que mandaram ele filmar o baile funk, onde menores se prostituíam e havia consumo de drogas, né? E a investigação, ela materializa. Como eu falei, que o cadáver fala, o local do crime fala. Você começa... Por que esse jornalista estava aqui? Que forma ele chegou aqui, né? Quem produziu isso? E aí nós verificávamos, na verdade, que jamais a gente conseguia colocar o Tim Lopes no baile funk. A gente colocava ele em frente ao local denominado Boca de Fumo, e ali a investigação foi evoluindo até que houve a prisão do Ratinho, que era o principal executor dele, né? O Elir Maluco, o Ratinho, o Zeu, o Xuxa, o Cabê, o Frei, o André Capeta, o Boizinho e o Primo. Foram 8 elementos. E nós verificamos que, na verdade, o Ratinho, ao ser preso, só eu matei ele e mataria novamente. E essas declarações até foram prestadas por um policial que trabalhava comigo, que eu, por ser o responsável pela informação, não produzi essas declarações, mas esse colega produziu. E ele disse: matei ele porque ele me filmou na Feira das Drogas anteriormente, lá na Nova Brasília, e foi agraciado com o Prêmio ESSO. A Rede Globo estampou a figura de Tim Lopes na televisão, ganhando o Prêmio ESSO. E o Tim Lopes, que era um repórter desconhecido, passou a ser conhecido. E aí ele volta na favela para fazer imagem dos traficantes. E ali ele é detido, é levado à presença do Elir Maluco. Até aí ninguém sabe que é Tim Lopes. Só quando ele chega lá, o Elir Maluco está sendo assessorado pelo Ratinho, que diz: esse cara é o Tim Lopes, me filmou, tirei uma cadeia por causa dele, e ele vai morrer. E ali o Tim Lopes começa a sofrer violências e tem o corpo todo decepado, depois está com fogo. E a investigação produziu toda a prova ali, né? Os traficantes comprando gasolina num carro, o carro que conduziu o Tim Lopes tinha uma digital dele na tampa da mala, que ele foi conduzindo na mala daquele carro. Então, toda a investigação foi feita e, ao final, eu, como braço longo da autoridade, porque eu costumo dizer uma coisa, Glauber: o investigador, ele motiva a autoridade policial. A autoridade motiva o Ministério Público. O Ministério Público motiva a Justiça. Então, uma sequência de motivações. Eu tinha que fazer uma informação ao meu delegado na época, o doutor Sérgio Falante, saudosa memória, de que a morte ocorrera o Tim Lopes ter sido reconhecido por ter sido agraciado com o Prêmio ESSO, ter voltado a uma favela para filmar traficante, ter sido preso, ter sido levado da presença de Elir Maluco, ter sido reconhecido por Ratinho, a quem ele filmara anteriormente, e ali a morte dele foi decretada. Fiz isso para mostrar a motivação do crime, porque é o que o doutor falou: todo crime tem uma motivação, né? E aquela tiveram essa motivação. E dias depois eu fiquei surpreso, porque a Rede Globo, no Jornal Nacional, o William Bonner, repórter da Rede Globo, durante 7 minutos, ele lê uma desclassificação total ao meu trabalho, dizendo que o investigador disse que a vítima foi responsável pela sua própria morte, o investigador não era capacitado. Isso causou uma turbulência na época. Eu fui afastado, eu fui matéria até na CNN nos Estados Unidos, né? E, na verdade, esse fato foi levado à justiça. A governadora, na época, a Benedita da Silva,
se levantou e disse que ia pedir o inquérito de volta. E o Ministério Público também se levantou, até forte, parabenizo as promotoras da época, né? Que se levantaram. O governador não tem autoridade sobre o inquérito policial. Se o inquérito tiver elementos, todos serão denunciados e na segunda-feira todos foram denunciados. Eu fui elogiado pela justiça, mas ficou essa mágoa, né? Essa dificuldade de você ser afastado da investigação cumprindo o seu dever, né? Por quê? Porque uma rede de televisão plantou uma notícia sobre a morte de um dos seus funcionários, que eu acredito até que tenha feito isso para não assumir o ônus da responsabilidade, porque quem mandou ele para lá realmente foi um irresponsável, né? Mas a polícia... Eu costumo dizer que para ser policial você tem que dobrar e não pode quebrar, mano. De toda forma, o trabalho da polícia foi feito extremamente bem feito, porque chegou aos autores. Todos, né? Eles condenados. E pelo que eu lembro, nessa época tinha um clamor, né, da imprensa, né? Até por conta do direito de imprensa, né? Aquelas coisas todas, né? Da liberdade porque o cara estava trabalhando ali, né, numa matéria jornalística, então isso aí deu repercussão mundial, né? Pô, lá no Brasil matam um jornalista, né? Aí, e o Tim Lopes é vítima, igual como qualquer outra pessoa, a polícia vai lá fazer o trabalho. Só que o negócio teve esse clamor popular. Na época, Glauber, não sei se você lembra, a frase era assim: onde está Elias Maluco? Não é isso? Porque já tinham chegado na autoria dele. Já tinha autoria. Foi através do trabalho de vocês. Ele ficou foragido, e aí a polícia fez um cerco no Morro do Alemão, e nesse cerco ela ficou monitorando ali os passos, e o Elias ele acabou caindo em desgraça com o próprio Comando Vermelho. Eu digo isso porque um advogado do Comando Vermelho me procurou na delegacia e disse: o Comando Vermelho deu uma ordem a Elias para soltar o Tim Lopes. E o Elias falou que infelizmente não pode fazer isso, que ele está morto. Sim. Porque o Ratinho tomou o comando dele em determinar a morte do Tim Lopes. Então o Elias Maluco começou a se esconder da polícia e se esconder do próprio tráfico, porque ele começou a se sentir vulnerável. Tanto que no dia da prisão, até o Tchau, né? Sim. Que é o comissário Tchau, ele vinha passando uma rua e saiu um cara numa cara e falou: eu sou o Elias Maluco, me prende. Ele queria ser preso porque ele se sentia vulnerável. Ficou preso até há poucos dias atrás agora, quando se matou na prisão, né? Exato, no Presídio Federal. A grande questão, então, com a emissora, a Globo, que dizia que ele estava no baile funk e ele não estava. Até hoje eles costumam investigação não reafirmar isso. E eu afirmei categoricamente, jamais foi ao baile funk. O baile funk funcionava às quintas-feiras e no domingo. Ele estava lá desde segunda-feira, então foi questionado a Rede Globo: apresenta a fita de quinta. Ele não fez filmagem no baile de quinta porque ele ia fazer no de domingo. E o baile de domingo? A domingo ele fez, mas o tráfico subtraiu essa fita. Mas as provas lá no baile funk tinham câmeras internas e jamais a imagem do Tim Lopes foi detectada na entrada dele, né? O proprietário do bar dizia: ele chegava aqui, pedia uma cerveja e sentava em frente ao local denominado Boca de Fumo. Então ele, além de ficar ali utilizando de bebida, o que deixava ele perder um pouco a noção do perigo, ele sentava em frente à Boca de Fumo. E com a câmera escondida aqui numa bolsa pochete, ele ficava por ali, filmando. No dia marcado, ele pediu que o carro largasse ele na entrada da Vila Cruzeiro às 7 horas. E disse: às 10 horas você me pega na Rua do Cajá ali, perto do Hospital Getúlio Vargas. E às 10 horas o motorista foi para lá e esperou até meia-noite, ele não saiu. O motorista retorna à Rede Globo e disse: o Tim Lopes mandou que eu pegasse ele às 10 horas e não saiu até agora. Aí alguém disse: o Tim Lopes deve estar tomando as cervejas com as mulheres aí, rapaz. E no outro dia, 11 horas da manhã, chega o advogado na delegacia com o motorista comunicando esse fato. Pelas investigações, nós concluímos que o Tim Lopes morreu por volta das 2 horas da madrugada. Ou seja, se meia-noite as autoridades fossem alertadas, a gente podia até não salvá-lo, mas podia pelo menos a polícia começar a fustigar ali na favela e gerar uma possível soltura dele.